Amém. Bom, Deus pediu para mim iniciar o culto hoje, então eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, o livro de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 16. Eu não estou vendo o rosto de ninguém, eu não sei quem está aí, assim, lá na base e tal, mas vamos lá. Amém? Então vamos lá. Isaías. Alguém? Isaías 43, 16? Isso. Isaías 43, versículo 16. A partir do versículo 16. Eu vou ler até o versículo 21. Aquele que fez caminho pelas águas violentas, e que fez saírem juntos os carros, os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, terminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão. Os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto, e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Seu áudio está ligado, Felipe. Amém? Então, esse versículo, esse capítulo de Isaías, primeiramente esses versículos que nós lemos, do 16 ao 21, ele justamente está falando sobre um momento específico da história de Israel, quando eles saíram do Egito, né? Quando Deus operou as várias maravilhas que operou no meio deles, e ele fala sobre o momento em que eles atravessaram o Mar Vermelho na saída do Egito, o momento que eles estavam no deserto, os versículos 16 e 17, ele fala justamente sobre isso, que os fez saírem juntos, os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Então, é interessante porque ele está falando justamente sobre uma operação de maravilhas, ou seja, eles tinham experimentado algo de Deus, e Deus diz que mesmo aquilo que já havia sido cumprido na vida deles, eles deveriam se esquecer. E eu achei isso interessante, porque ele fala, esqueçam o que se foi, não vivam do que se passou. Então, mesmo nós tendo experimentado coisas em Deus, mesmo nós temos experimentado palavras que se cumpriram nas nossas vidas, existe um tempo em que isso tem que ser rompido. Existe um momento em que, mesmo que tudo isso que nós experimentamos de Deus, todas essas palavras que nós experimentamos, chega um momento em que nós precisamos avançar a partir dessas palavras. E ele diz, não lembram, se esqueçam do que aconteceu, porque vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E antes disso ele diz, não vivam do passado, ou seja, não fiquem presos a coisas que já aconteceram, a palavras que já foram
confirmadas, a experiências que já foram vividas, mas não se prendem a isso, porque eu estou fazendo coisas novas. E ele diz, elas estão surgindo, vocês não reconhecem? Vocês já não estão vendo o que eu estou fazendo? E no versículo 20, no versículo 19, ele ainda diz, até no deserto eu vou abrir um caminho. E a palavra caminho, ela justamente fala sobre o curso da vida. Então, assim, quando ele fala sobre esse momento, porque especificamente quando ele está se referindo ao deserto, ele está falando sobre quando Deus está chamando o povo novamente do exílio para vir e restaurar Israel, e restaurar Jerusalém. Então, o que ele está dizendo sobre preparar um caminho, até no deserto eu vou abrir um caminho, ele está falando justamente sobre um período em que ele está chamando eles de volta do exílio, assim, agora é hora de vocês reconstruírem. Mesmo vocês tendo vivido já as coisas que se passaram, agora vocês vão reconstruir. E o caminho aqui, a palavra no original, é como se ele estivesse fazendo referência, a profecia de Isaías é como se estivesse fazendo referência ao curso de uma vida. Então, ele está falando assim, eu vou mudar o destino de vocês a partir do novo que eu estou fazendo. Então, eu queria assim, abrir esse culto justamente marcando esse novo momento e para que a gente consiga perceber esse novo cenário, justamente porque muitas palavras que nós ouvimos e que nos trouxeram até aqui, coisas que já foram cumpridas nas nossas vidas, mas às vezes é como se a gente ainda tivesse amarrado a elas, amarrado a experiências que já se passaram, que já completaram seu ciclo. Mas Deus diz, não fiquem apegados a isso. Mesmo que isso tenha sido experiências de milagre, mesmo que isso tenha sido cumprimento profético, palavras que já se revelaram a nós, que já experimentamos, mas ele diz, ei, percebam. É interessante que no versículo 19 ele está dando tipo uma chamada de atenção. Ele fala assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Sabe, como que ele chama a atenção para a percepção, vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo agora? Por quê? Porque vocês ainda estão presos a experiências passadas, a um desgaste do deserto, a tudo que vocês viram, eu operar com milagres no Egito, então ele dá uma chamada de atenção para percebam o novo que eu estou enviando a vocês, um caminho no deserto, e um caminho no sentido de um novo curso, de uma nova experiência, de uma nova postura para um novo tempo e uma capacidade de perceber novos cenários. Então, eu gostaria de começar com esse versículo, até que no versículo 21 ele diz, no versículo 20 ele diz, os animais do campo que me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo. Então, ou seja, mesmo em situações de seca, né, mesmo numa terra sem muitas possibilidades, ele vai torná-la fértil. Então, existe uma palavra de fertilidade para aqueles que acreditam naquilo que está sendo dito agora. Mesmo que as possibilidades não sejam das mais encorajadoras, né? Mesmo que o cenário seja um cenário de escassez, mas aqueles que ouviram, estão percebendo o novo de Deus, ele vai promover, ele vai disponibilizar essa fertilidade, mesmo em lugares que a gente ainda não consiga ver, ou que a gente acredita que ele seja muito inóspito, assim, né? Um lugar sem muitas possibilidades, a fim de, porque eu formei o meu povo para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, a fim de que a glória dele, a fim de que ele seja exaltado, a fim de que nós possamos tornar o nome dele mais elevado. Não porque nós temos uma capacidade de fazer, não porque nós conseguimos moldar ou conseguimos conduzir palavras, mas não, nós somos conduzidos por elas. Nós somos influenciados por essas palavras e não nós que manipulamos a revelação de Deus em nossas vidas.
Então, eu gostaria de começar e abrir acreditando que nós já estamos diante de um novo tempo, acreditando que nós já estamos diante de novos cenários, de novos desafios, e já nos posicionando dentro disso, né? Ele nos trouxe até aqui, experiências que nós vivemos nos formaram para esse momento. E não temos que ficar apegados a elas sempre, mas agora ele está, acredito que ele está abrindo uma porta para novos lugares, novos acessos, e que possamos orar por isso, por esse início de culto hoje, e por esse novo tempo, assim, que eu acredito que está muito evidente a todos nós. Amém? Senhor, a minha oração, Pai, é para que estejamos atentos e tenhamos uma capacidade de te perceber, de te sentir próximo, de como o Senhor conversou com Abraão, eu não ocultarei nada do que eu farei ao meu amigo, né? Aquele que o Senhor chama de amigo, aquele que o Senhor tem próximo. Nós não queremos ser apenas trabalhadores, mas possamos ter uma relação íntima com o Senhor. Que possamos experimentar disso de maneira íntima, de maneira próxima. Que o Senhor nos ajude nessa nova jornada, nesses novos desafios. Que o Senhor nos dê discernimento sobre a nossa conduta, sobre como caminhar por esse deserto, como caminhar por essas novas veredas que o Senhor tem nos lançado. Eu oro para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor acalme o nosso coração, para que possamos experimentar mais uma vez o seu favor, tendo coragem para romper, tendo coragem para avançarmos. E mesmo que isso tenha de custar a nós algumas coisas que temos por apego, como se fosse por estimação, deixando para trás as coisas que devem ficar para trás e indo em direção a esse novo tempo. Te agradeço por isso. O Senhor nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar a cantar, aliás, a música que a gente vai cantar agora, ela fala sobre a paz de Jesus, a paz que ele nos prometeu e a alegria que ele nos prometeu. Em João 16, a partir do verso 16, ele nos afirma que a gente viveria num mundo tão aflito, num mundo tão dolorido como a gente vê hoje. E ele fala isso para a gente porque a gente tenha paz. E eu sei que é difícil viver num mundo tão dolorido e pensar na paz, lembrar da paz. Lembrar que depois de tudo isso, a gente não vai ter mais isso, não vai ter mais dor. Vai ser só alegria com ele. Então, eu te convido a cantar e se lembrar da paz que ele nos prometeu e dessa alegria. E que você, nos seus dias difíceis, também lembre-se dessa paz, dessa alegria. E não deixe que a angústia nem a aflição tome a alegria que ele nos prometeu. Amém? Eu vou afundar, me lembrarei
me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança me parecer perder, me lembrarei. Me lembrarei. Capaz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Capaz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Quando o mar cabe encobrir e parecer que eu vou afundar, me lembrarei. Me lembrarei. Se a escuridão quiser me abraçar e a esperança parecer perder, me lembrar. Me lembrarei. Capaz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei. Capaz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Me lembrarei.
Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei, me lembrarei. Você tem um nome que calma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro estou aqui, me lembrarei. Lembrarei. Precioso dia em que os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me dar.
Rei da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia aqui. Os meus olhos veem o Salvador que reina poderosamente vindo me encontrar. Leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emmanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se pendesse do céu, ó, se descesse da terra, Maranatá, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranatá, eu te espero. Ó, se pendesse do céu, ó, se descesse da terra, Maranatá, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranatá, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos.
descesse do céu, ó, se descesse da terra, Maranata, eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Te damos graças, Pai, por essa esperança que o Senhor nos deu, de um novo lar, de uma volta, de uma busca, e que o Senhor nos encontre todos os dias. Que nosso coração se mantenha aquecido com a expectativa da sua volta. Essa é a nossa oração, Pai. Dá-nos um coração que anseie, que deseje verdadeiramente, Pai, esse novo lar. Dai-nos, Senhor, uma mentalidade do alto, que venhamos pensar como Jesus pensou, como Cristo pensou. Então, nos movimente nessa terra, Pai, em direção a um só caminho. Nós te damos graças, Senhor, porque hoje podemos cantar Maranata. Hoje podemos cantar, ora vem, Senhor Jesus, porque nós acreditamos, porque nós confiamos, porque nós cremos, porque nós temos fé que o Senhor irá buscar a sua igreja, Pai. Queremos estar preparados com vestes brancas, queremos estar preparados, ó Pai, prontos. Então essa é a nossa oração, Jesus, alinha a tua igreja, ajuste, Pai, tudo que for necessário, todas as lacunas, Pai, um só corpo, uma só mente, um só Espírito, um só Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar uma palavra agora sobre dízimos e ofertas. Abram comigo em Provérbios, capítulo 30, a partir do versículo 7. Diz assim: ó Deus, te peço 2 favores, conceda-os antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário, pois se ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? Se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome de Deus. Irmãos, esse é um texto clássico, né, que a gente já viu algumas vezes, já leu algumas vezes, já refletimos sobre ele algumas vezes. Aqui vemos Agur pedindo a Deus esse equilíbrio financeiro, né, e eu acho que essa deve ser a nossa oração, sempre, porque, como nós já falamos várias vezes, né, aqueles que buscam o dinheiro, aqueles que correm atrás de riquezas, acabam se perdendo. O dinheiro é um Deus, o dinheiro tem um poder sobre as nossas vidas, então aqueles que buscam isso acabam se perdendo. Mas a necessidade, passar dificuldade é algo que não é bom também para ninguém. Ninguém quer passar por isso. Então, uma oração sincera a Deus é essa oração de um equilíbrio financeiro mesmo, né? Para que não tenhamos nem de mais e nem de menos. Mas, ao ler esse texto dessa vez, ele me trouxe um novo senso, um senso de responsabilidade. Me fez refletir sobre uma responsabilidade que nós também temos em relação a esse equilíbrio financeiro na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que nos cercam. Ao ler esse texto agora, eu percebi que Deus às vezes pode querer que nós sejamos
participantes e nos coloque para trabalhar também nesse nível de equilíbrio. Pensando sobre esse texto, eu vejo que algumas vezes Deus pode nos possibilitar coisas, podem colocar recursos em nossas mãos, pode abençoar pessoas com muito. Pessoas que não estão, eu estou falando de pessoas que não estão buscando, não estão correndo atrás de dinheiro, mas que ele vem de uma maneira natural. E essas pessoas que possuem, que têm posses e têm esse coração aberto, eles têm uma grande possibilidade de abençoar muitas pessoas. Irmãos, podemos não ter muito, mas graças a Deus no meio de nós não temos ninguém que passa fome, ninguém com necessidade. E aquilo que às vezes pode estar sobrando um pouquinho para a gente, aquilo que talvez tenhamos sobrando um pouco, pode estar faltando na vida de outro. E a gente pode ser coparticipantes nesse equilíbrio financeiro. A gente pode abençoar a vida de pessoas. Estamos praticando, né? A Priscila sempre manda mensagem no grupo aí, e estamos praticando a nossa dispensa comunitária, né? E essa é uma maneira de abençoar pessoas que talvez não tenham aquilo que está sobrando um pouco em nossas vidas. Então, eu vejo que esse é um desafio, esse é algo que nós também somos responsáveis, nós pedimos a Deus esse equilíbrio, mas nós somos responsáveis por promover esse equilíbrio também. E, ao ler isso, me fez lembrar de um outro texto, que eu gostaria de ler rapidamente também. Abram comigo em Atos 11, a partir do versículo 27. Diz assim: durante esse tempo, alguns profetas viajavam de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, aqui é um exemplo clássico disso que eu acabei de falar. Vemos aqui alguns irmãos abençoando outros de acordo com as suas possibilidades. Alguns ofertavam mais porque tinham mais, aqueles que tinham menos ofertavam menos, mas eles praticavam um equilíbrio, de forma equilibrada, cada um dava aquilo que podia dentro de sua possibilidade para abençoar aquilo que tinham menos. Então, esse, irmãos, é a minha oração dessa manhã. Não é um caminho fácil, porque é muito comum a gente se trancar no nosso mundo, a gente vê apenas aquilo que nós estamos vivendo, apenas as nossas necessidades, e muitas vezes não percebemos a necessidade daquele irmão que está do nosso lado. Então, não é um caminho fácil, mas é algo que precisa ser praticado constantemente, é algo que precisamos trabalhar em nossas vidas constantemente, e que possamos viver de maneira equilibrada em relação à nossa vida financeira. Essa é a minha oração para nós nessa manhã. Amém. Amém, pessoal. Bom dia. Que assim seja, essas palavras do Luiz, a gente consiga continuar, né, unindo as nossas forças para operar. Isso é um privilégio. Nós estamos aqui na base, então eu tô meio assim, eu não sei se eu olho para eles ou se eu olho para cá. A virtualização do negócio... Ah, não, tá bom assim. Apesar que eu sou muito feio, estou me vendo ali, mas tá bom. Então, nós estamos aqui e como uma parte, né, da nossa reunião, que é essa perspectiva das ofertas, da união dos nossos recursos em prol da comunidade, não tem como a gente fazer isso fisicamente, né, como a gente fazia antes, e para muitas comunidades isso se tornou um problema.
muitas comunidades, a gente estava falando na quarta-feira, não vão conseguir retomar os seus compromissos financeiros, porque o recurso que eles conseguiam angariar com seus membros não existe mais. Na nossa comunidade, graças a Deus, isso não aconteceu de forma tão agressiva. Pelo contrário, Deus, de alguma forma, nos supriu para a gente assumir mais responsabilidades, e com esta casa a gente conseguiu também, mesmo na pandemia, fazer uma reforma. Então, a gente conta e agradece e conta com esse contínuo engajamento, né? E Deus, com toda certeza, não fica devendo a ninguém, e não ficará devendo a nós também. Bom, hoje eu vou dar sequência à nossa série sobre o Reino de Deus, e vou compartilhar sobre a sinalização desse reino hoje. A gente tem falado sobre essas perspectivas de viver o reino de Deus, né? Não como uma forma metafórica, como algo muito distante, mas como uma realidade bem plausível. Na semana passada, o Bruno trouxe um pouco dessas realidades de influência em áreas, de influência com o servir, né? E hoje eu vou trazer alguns princípios do que significa para nós, do que nós como comunidade entendemos como sinalização do reino. E um texto que eu quero utilizar como porta de entrada é Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24 é o capítulo onde Jesus fala sobre os acontecimentos futuros, ou seja, aquilo que haveria de acontecer. É o que muitos chamam esses textos de texto de sermão profético, porque ele tem justamente essa perspectiva de futuro, né? Então, palavras de Jesus, a partir do versículo 1. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas as construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam e então virá o fim. Como eu disse, eles chamam esse texto de sermão profético, justamente porque ele tem apontamentos escatológicos ou perspectivas de futuro que Jesus estava entregando para os discípulos naquele momento. Nós estamos no ano de 2020, depois de Cristo, então pode ser que esse futuro seja o nosso presente. Pode ser que sinais desses relatos de Jesus, desse discurso apocalíptico, tem a ver com o nosso presente. E é isso que eu queria verificar hoje com você.
Jesus, nesse texto, ou nesse conjunto de texto, ele toca em 3 principais assuntos muito caros para o judeu. O primeiro é o templo e a destruição do templo, nessa perspectiva, se torna uma agressão aos ouvidos de um judeu, né? Porque o templo no Antigo Testamento era esse lugar de habitação de Deus. Ele toca sobre o assunto da segunda vinda, né? Ele já estava cumprindo a primeira vinda, mas ele fala a respeito do dia que ele há de vir, né? E ele termina dizendo sobre o fim. É nítido perceber a sua advertência aos discípulos contra os falsos sinais e as condições que poderiam anteceder esse fim, ou anteceder esse estabelecimento do reino eterno. E, olhando para o nosso presente, a gente pode perceber, como nunca, discurso de fim na boca de muitos, por causa, talvez, da pandemia, o aumento no número de mortes, a apostasia religiosa, que é a rejeição dos valores e princípios, né? Rebeliões políticas e sociais. Quando você se posiciona politicamente, automaticamente você gera inimigos, né? E isso não precisava ser assim. Rebeliões sociais, né? Partidos, grupos, condições que pode ser que no nosso presente tem características desse futuro predito por Jesus. Jesus disse que, em meio a todas essas dificuldades, os seguidores de Jesus deveriam perseverar em uma coisa apenas: no anúncio do evangelho do reino de Deus. Não de qualquer evangelho, mas o evangelho do reino de Deus, ou a boa nova do reino de Deus. E nós, como comunidade, a gente acredita que esse desejo do reino vindouro, ele deve ser marcado por uma responsabilidade de intervenção no reino presente. Não há como nós escolher uma vida afastada desse mundo ou totalmente distante das áreas da sociedade e ficar apenas no nosso mundinho orando para que o reino venha. Nós nos vemos como participantes, cooperadores de Deus, colaboradores desse Deus que irá implantar o seu reino eterno. Nós acreditamos que há uma realidade em expansão, ou seja, quando o Daniel, a Brisa, a Thalita, a Lídia, o Felipe, quando cada um de nós começa a reconhecer como verdade leis, princípios e mandamentos, e essas verdades começam a fazer sentido para nós e tomar o campo da prática na nossa vida cotidiana, de alguma forma, nós estamos sinalizando esse reino que há de vir. Nós estamos marcando com atributos eternos, né, do caráter de Deus, o nosso dia de hoje, o nosso presente, como um sinal histórico. Histórico por quê? Porque hoje é presente, mas amanhã o nosso presente é história. Então, o que nós vivemos hoje, em nome de Deus, é um sinal histórico do reino de Deus, né? Nós fazemos parte da história de Deus com o mundo, com a criação, e cada um aqui teve um dia que nasceu, um dia que começou a ser parte desse plano eterno de Deus chamado redenção do mundo. Nós acreditamos que esses atributos de Deus devem afetar nossa vida comum. Então, não acreditamos numa vida sacralizada apenas no templo, no domingo, na hora do culto, no ministério, mas na vida comum do lar, né, no dia a dia, no comprar e vender, no cozinhar o feijão, na hospitalidade, na santidade para com os nossos equipamentos, né? Olhar para os nossos celulares e computadores e consagrá-los ao nosso Deus.
Então, tudo isso para nós significa sinalizar o reino de Deus. Nessa nosso grande chamado como igreja, e eu falo igreja com I maiúsculo, né? É sermos esse sinal histórico, então, que o reino de Deus ainda é presente. O reino de Deus ainda é para essa geração. Nós ainda estamos na agenda de Deus. Hoje, antes de começarmos a reunião, nós oramos e compartilhamos do Salmo 101, versículo 6, quando diz que Deus está passando os olhos sobre toda a terra, procurando aqueles a quem ele possa se relacionar. A quem ele possa se comprometer em vida. E isso é a nossa oração, né, que ele nos encontre. E Deus, acredito que Deus está encontrando esse povo, né? Eu quero crer e eu tenho expectativa, sim, tenho visto sinais disso, que ele tem achado um povo disposto, um povo comprometido para viver esse evangelho do reino. E quais seriam as características desse povo ou dessa mensagem profética para sermos esse sinal histórico do reino de Deus hoje? Quando eu olho para esse sermão de Jesus em Mateus 24, eu percebo que há vários sinais de calamidade. E você pode ser tentado a olhar para essa calamidade e achar que esses são os sinais do fim. Mas Jesus mesmo disse que não era essa a característica do fim. A característica do fim era quando as boas novas do reino fossem pregadas. A respeito das calamidades, é o início das dores, mas o fim só chegará quando o sinal histórico ou a sinalização do reino de Deus ter uma proporção, né, de avanço, de expansão. E qual é a característica desse evangelho do reino que precisa ser sinalizado? A primeira delas, que eu acredito, é que nós precisamos, como igreja e como irmãos, como cristãos, viver uma profecia de vida e não apenas uma profecia de púlpito. Precisamos viver uma profecia de vida e não apenas uma profecia de púlpito. Abre lá comigo no livro de Oséias. Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, é o capítulo onde fala de uma esposa redimida. Uma esposa que será novamente encontrada, né? O profeta Oséias diz o seguinte: então o Senhor me disse, vá e ame a sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, sinta prazer em lhes trazer ofertas. Volte para sua esposa. Volte para sua amada esposa. Oséias é um livro dos mais difíceis de ler da Bíblia, porque ele retrata o amor leal de Deus por Israel. A despeito da infidelidade de Israel, Deus escolheu se manter fiel, né, porque ele não sabe ser diferente. E sabe lá Deus por qual motivo, ele chama um profeta para profetizar isso, para dizer que havia uma proposta, uma profecia a se cumprir em Israel. O grande desafio dessa mensagem é porque Deus escolheu um homem e uma família para encarnar uma mensagem. Uma mensagem que não seria apenas do púlpito, ou do domingo, ou do templo,
ou da boca do pastor, mas de uma família que viveria uma profecia, e essa profecia seria um sinal histórico do que Deus tinha com intenção para aquele povo. O cenário aqui é casamento, o cenário é infidelidade, vários deuses, vários ídolos e um homem chamado ao ministério profético. Enquanto Oséias não sentisse o amor devido e a dor devida, ele não estava pronto para profetizar. O problema é que nós temos uma geração profética que acha que a profecia será apenas palavras proferidas sobre um tempo, ou sobre um modo, ou sobre alguém, ou sobre algum grupo, ou sobre alguma música. Mas a profecia será o encarnar a profecia na sua própria vida. O grande desafio para nós é porque, humanamente falando, esse homem não queria ir atrás dessa mulher. Essa mulher, diz a história, que ela o troca e vai trabalhar na zona boêmia. Talvez por R$10 o programa. Ela se torna essa mulher de vida fácil, entre aspas, porque de fácil não tem nada, mas uma mulher de vários homens. E agora Deus volta a Oséias e fala: Oséias, você quer ser o meu profeta? Quer? Então vai lá buscar a sua esposa. Não, eu quero ser só seu profeta. Oséias, você não entendeu que o chamado profético é para a vida e não para a mensagem. A mensagem é minha, diz o Senhor. A vida que é sua, que agora precisa se tornar minha. Entende? Nós não temos dificuldade em ouvir uma profecia, porque a profecia é dele. A dificuldade é ele achar um ambiente onde a profecia se torna uma vida, onde a profecia pode ser encarnada. E no caso de Oséias, ele já tinha um amor por essa mulher, mas ele não aceitaria de forma comum o adultério. Mas Deus fala: não, eu quero que você agora tenha a dor devida e sinta na sua pele o que eu sinto quando esse povo me troca por outros deuses. Quando o seu povo se deita na cama com outros deuses. Aplicando na nossa realidade, quando nós trocamos Deus por qualquer outra coisa, ou por qualquer outro Deus, com D minúsculo, quando nós trocamos Deus por nossos interesses, por nossas vaidades, por nossos egoísmos, né? Quando nós colocamos Deus à frente, né, das próprias propostas de Deus para nós. Quando nós medimos na balança e Deus fica em segundo. No capítulo 2 tem um registro onde Oséias começa a lamentar sobre essa proposta de Deus e fala: olha, os lábios da minha mulher devem estar contaminados de sujeira. E Deus responde: assim como seus lábios estão cheios de orações a deuses falsos. Beije novamente a sua mulher e sinta o gosto amargo da minha traição, do que é me trair. Então, o que nós precisamos, primeiramente, para sinalizar um reino vindouro? É entender que a profecia é um encarnar de vida e não o liberar de uma palavra, porque a palavra é dele. Na quarta-feira, a gente pensou sobre um texto dizendo que quando Deus quer, até uma mula, um cavalo, uma pedra pode falar. Então, ser um portador da voz de Deus não é o maior desafio. O maior desafio é fazer com que essa voz encontre um lugar para ser constatada a veracidade do que está dizendo, né, do que nós estamos repartindo. E o capítulo 6 de Oséias, abre lá, Oséias 6.
Oséias, então, começa a perceber a atuação de Deus, que era muito mais ampla do que especificamente ele voltar para sua esposa. E parêntese, né, não estava aqui, mas parêntese. Lembra de João capítulo 4, quando aquela mulher se encontra com Jesus e Jesus fala para ela sobre os vários relacionamentos que ela já tinha tido e que nenhum deles era o esposo, vários maridos, mas nenhum a tinha tratado como esposa, como mulher. Alguns profetas têm dito que esse é o cenário da nossa igreja. Nossa igreja, com I maiúsculo, ela casou com vários movimentos, com vários ambientes, com várias pessoas que, em nome de Deus, falaram que tinham o avivamento em suas mãos. E essa igreja foi se relacionando com várias propostas de casamento. Mas chegará um dia que nós precisaremos arrepender de tudo aquilo que nós propomos que não foi do esposo, do verdadeiro noivo. Por quê? Porque esta noiva está sendo preparada para um casamento. E ela será chamada, né, como branca, como limpa, como imaculada. Por que nós casamos e lutamos para casar de forma pura, sagrada para com nossas esposas? Para ser um sinal histórico do reino de Deus, que assim será o casamento entre o noivo e a noiva. Chegou um tempo, meus irmãos, que essa igreja precisará renunciar aos seus casamentos, às suas uniões que não foram feitas com o noivo, e de fato assumir aquele que de fato irá desposá-la, amá-la e ser para sempre. E Oséias 6 é esse chamado ao arrependimento, né? Oséias fala para nós, e ele está nos convidando a isso. Venha, voltemos para o Senhor, ele nos despedaçou. Interessante essa palavra, não é? Imagina um homem indo buscar a sua esposa na porta do bordel, pela 3ª ou 4ª vez. Imagina as roupas íntimas daquela mulher. Imagina o cheiro de vários homens. O que esse profeta está dizendo é que isso despedaçou o coração dele. Deus despedaçou, né? Mas agora ele irá nos sarar. Ele nos feriu. Feriu com o quê, pessoal? Com uma profecia que não poderia ser apenas falada, mas encarnada numa vida. A profecia precisa nos ferir. Enquanto ela não nos ferir, nós podemos ser até um bom veículo, mas Deus pode usar uma mula, uma pedra, alguém que nem acredita nele. Ele nos feriu e agora fará os curativos. Então terá cicatriz, viu? Às vezes, encarnar uma mensagem custa tão caro que a marca fica lá. Para a gente não esquecer que aquilo ali era um cumprimento. E ele fala, olha, em pouco tempo nos restaurará e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Um profeta que achava que conhecia. Mas quando Deus chamou ele para a profecia de vida, para o encarnar de uma mensagem, ele percebeu que ele conhecia muito pouco. Busquemos conhecê-lo. Em outros textos diz, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Que pena que nós temos tanta dificuldade de ler pela 2ª vez alguns textos. A gente já começa a ler já no automático, esse eu já sei. E às vezes tem coisa ali dentro que é para hoje, né? Para aquele dia, é a dose que a gente precisava. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Estamos em qual estação?
Já estamos à porta, né? Estamos à porta. Ó Israel e Judá, o que eu faço com vocês? Ó igreja, né? Seu amor se dissipa como uma neblina da manhã e desaparece como o orvalho do sol, da luz do sol. Enviei meus profetas para despedaçar vocês, para matá-los com minhas palavras, com julgamentos inescapáveis como a luz. Então, a primeira característica para a gente sinalizar o reino de Deus é acolher uma profecia de vida e não apenas de púlpito. E Oséias, para mim, é o profeta que sinaliza essa energia de Deus em fazer com que a gente encarne uma mensagem independente das consequências. Se foi ele que disse, ele vai abrir a ferida e ele vai sarar a ferida. Segunda característica que eu acredito que nós podemos viver para sinalizar o reino é ter um compromisso com o evangelho todo e não apenas com o palatável. Ter um compromisso com tudo e não apenas com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse, inclusive, é o primeiro versículo que o Timóteo decorou. A mãe dele está ensinando ele já decorou esse. Aí eu falei para ela, mas não esqueça da continuidade. Porque um dia ele vai passar, ele já passou por alguns, mas ele vai continuar passando pelo vale da sombra da morte. E ele precisa saber naquela hora que o Senhor estará com ele. Que mesmo na mesa, no banquete lá, que ele vai estar sendo servido, honrado, o Senhor precisa estar lá também, porque é difícil. Nessas horas a gente esquece do Senhor também. Então não esquece de fazer ele decorar o restante. Tem que ser o capítulo todo. Mas o compromisso com o evangelho todo. Abre lá em Apocalipse 10, 8. Apocalipse 10, 8. A voz do céu falou novamente comigo. Vá, pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o. Disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Isso aqui é uma metáfora, né? Mas essa metáfora, ela se repete aqui em Apocalipse, porque ela já tinha sido profetizada em outros livros, ou é muito aproximada. Abre lá em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel 2, 8. Ezequiel 2, 8. Filho do homem, preste atenção ao que eu lhe digo, não seja rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que eu lhe dou. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, segurava um rolo que ela abriu. Vi que de ambos os lados estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e palavras de condenação. Capítulo 3, versículo 3. Não, 3:1. Filho do homem, coma o que lhe dou, coma esse rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, diz a voz. Quando comi, o sabor era doce como mel em minha boca. Amós 8:11, outro profeta que sinaliza no mesmo sentido. Um pouquinho para frente. Amós 8:11 fala que chegaria um tempo onde nós teríamos fome sobre toda a terra, não de comida nem de bebida, mas da palavra, né? De ouvir a palavra. Mas não apenas ouvir, mas encarnar essa palavra.
Eu gostei dessa colocação de Apocalipse quando diz que é amargo nas entranhas. Normalmente a gente precisa de um boldo quando come muita comida que não deve. Eu gosto, meu refrigerante predileto é amargo, água tônica. E aí na latinha vem escrito assim, ó, o amargo transforma. A base de restauração do seu fígado, se seu fígado estiver ruim, é o alimento amargo. O amargor faz parte, né, é um dos elementos de vitalidade do nosso estômago. E o texto está dizendo, olha, ele vai ser amargo, esse livro. Esse livro, ele é até doce na nossa boca. Ele é palatável, sabe? Mas quando começa a fazer sentido o que você está lendo, o chamado é mais embaixo. Quando você começa a entender que Jesus é o Rei glorioso, mas um dia esse Rei glorioso foi o servo crucificado, quando você percebe que ele é justiça e misericórdia, mas os mártires não puderam experimentar desta misericórdia de forma plena, porque o sangue deles seria a semente do evangelho, e eles tiveram que pagar com a vida para a gente estar aqui hoje, a gente percebe o amargor da palavra dele. Estamos dispostos a ouvir o todo ou teremos uma leitura bíblica seletiva? Ou nós olharemos para o texto e tiraremos só aquilo que nos interessa? O mel, né, os devocionais de autoajuda, de consolo. Tem problema nisso? Não tem problema. O problema é que de vez em quando você tem que deixar o jiló fazer parte da sua receita. O boldo precisa estar lá de vez em quando, porque o seu corpo precisa disso. A saúde no amargo. E sem sombra de dúvida, quando eu leio orar pelos seus inimigos, amar o próximo como a ti mesmo. Quantos querem? A gente está me zoando aqui. Não é isso? Como amargo é isso, né? Não, pessoal. É fácil esse negócio? É palatável? É horrível. Quando você tem algo contra alguém, você tem que chegar, procure essa pessoa, fale para ela, coloque os termos, né? Ore pelo seu inimigo. Por quê? Por que Jesus falou isso? Porque possivelmente, se você começar a orar, ele não se tornará mais seu inimigo. Ele vai deixar de ser. Você começa a entender o outro lado da história, né? Você começa a sentir as dores, e aí a coisa vai ajustando a medida exata do problema. Evangelho todo, pessoal, significa essa vida tocada, essa vida fidelizada. Aquele conceito de liberdade que não tem parede é justamente a insegurança. Porque as nossas paredes é a palavra dele. O nosso escudo, a nossa fortaleza está nele. E ali nós podemos ter, de fato, segurança. É o compromisso. É o esforço pela santidade. Poderemos ver a Deus sem santidade? Veremos Deus nos ares, voltando, nos buscando para viver com Ele? Será que um dia nós habitaremos um ambiente onde todos cantam santo, 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 mesmo sem santidade? Faz sentido isso? Imagina você chegando aqui nessa sala e todos aqui cantando a mesma música, a mesma palavra, falando a mesma palavra. E aí você entra querendo falar outra palavra, só que ali tem muitas pessoas dobradas, encurvadas, dizendo santo.
É possível uma outra linguagem para ter acesso ao reino de Deus? Compromisso. Irmãos, esse distanciamento social arrebentou com muita coisa. Relacionamentos. E a nossa comunidade, especificamente, a gente estava comentando isso, tem um exercício que acontece, ou que acontecia todos os domingos, que é o exercício do discernimento uns dos outros. Que muitas vezes você não precisa falar nada para falar como você está. Então, só de você estar no mesmo ambiente, você percebe, eu acho que a Brisa não está muito bem hoje, eu acho que eu posso, eu vou chamar o Bruno para tomar um café essa semana. Aí você estava até imaginando alguma coisa entre o Daniel e o Rildo, que estava pegando alguma coisa, mas aí chegou na reunião, você viu que eles estão tomando um café, estão conversando, então as relações são pacificadas porque há contato. E aí veio o distanciamento social para uma comunidade que tinha muito contato. Então, qual foi a percepção? Esse afastamento. E esse afastamento prejudica muitas relações. Principalmente relações que foram forjadas no dia a dia. Não adianta virtualizar o que nasceu de forma extremamente orgânica, que não é a mesma coisa. É bom, mas não é a mesma coisa. Então, é o compromisso. É o compromisso com o irmão, mesmo no distanciamento social. É o sacrifício. É a morte. Qual é a minha parcela no que Deus está fazendo hoje? Ou eu só quero a parcela do benefício do que Deus está fazendo hoje? Então, o segundo ponto que eu trago para a gente pensar é esse compromisso com o evangelho todo. É a gente ter coragem para olhar para textos indigestos e falar, Deus, eu não consigo, mas eu preciso, me ajuda. Eu preciso, o que o Luiz leu aqui para nós, eu preciso me contentar com o suprimento das minhas necessidades, não com o suprimento dos meus apetites. Entende? Ter coragem para falar isso. Terceira coisa é engajar com o evangelho da justiça. Ainda em Amós 5, tem uma cena chocante. Deus para o culto. Deus encerra uma reunião. Deus se opõe a um ajuntamento em nome dele. Amós 5:21. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto as suas reuniões solenes. Não aceitarei seus sacrifícios nem suas ofertas. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Chega. Não ouvirei a música dos seus instrumentos. Para. Em vez disso, deixe uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão atingir seu coração. A religião, a máquina do sistema religioso, acha que é só voltar para o templo, abrir as portas e o povo vem. Mas existe um culto que Deus não aceita, que não tem a ver com religião. O culto que Deus aceita é aquele que começa a partir do nosso coração. Da justiça na percepção de posição correta do nosso coração. Aquele lugar onde ele volta a ser o ponto de partida, o ponto final, combustível para dar mais um passo, o motivo do nosso casamento, o motivo dos nossos filhos, o motivo do nosso dinheiro na conta, o motivo da falta do nosso dinheiro na conta. Não, aqui não tem ninguém que falta, não. O motivo do nosso louvor,
como consequência do que ele está fazendo dentro, não como perspectiva estética do que ele está fazendo fora. Percebe? Aqui, pessoal, em Amós está denunciando um povo que era altamente zeloso na adoração pública, mas negligenciava o básico. Estava afundado na pornografia, afundado nos pecados cotidianos da avareza, da mentira, da vida dupla. Os tribunais e os mercados não eram afetados pelos cultos religiosos. Deus está falando assim para o profeta: olha, vocês são muito legais nas reuniões de vocês de domingo, mas na hora que você vai lá no EPA comprar a biscoito, né? Passou 2, você pagou 1, você viu e não falou. Falta justiça nos mercados. Por quê? Porque vocês estão lesando as pessoas e no domingo cantar como se nada tivesse acontecido. Fazer suas longas orações para justificar uma religião. É uma devoção propriamente humanizada, profanada, que Deus não aceita. Ele nos convida a uma devoção genuína, que sempre nos leva a um serviço, a um olhar como se Deus estivesse nos olhando a todo tempo. Você entrar para o banheiro e tirar sua roupa de frente ao espelho e Deus está lá, te olhando. Essa consciência. Você está saindo para trabalhar e Deus está olhando. Está com você. Não olhando com um ferro de julgamento assim, faz uma coisa errada que eu te mato. Mas olhando para você assim: você é meu filho amado, você é o instrumento de sinalização do meu reino hoje, você é a porta de acesso para aqueles que não acreditam que eu ainda estou vivo, e que eu tenho planos eternos. Não podemos mais estar envolvidos com coisas que não manifestam a justiça de Deus. David, eu até quero o reino de Deus, mas eu não quero largar o que eu estou envolvido, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu quero viver a minha vida de futilidade e a hora que ele vir eu vivo o que ele quer. Mais uma vez, irmãos, voltando àquelas palavras do início do ano, que nós parecíamos estar antecedendo duras estações pela frente, e fizemos aquela série sobre estações da nossa vida, estações de ação de Deus, né? Como nunca antes. Nenhum povo no mundo imaginou viver o que nós estamos vivendo. A história. Uma pandemia com esse alcance, nunca. As controvérsias políticas movidas por isso, nunca. As denúncias por lavagem de dinheiro utilizando a pandemia como justificativa, nunca antes vistos números. Por isso eu com muito amor, assim, eu peço para você fazer uma varredura na sua vida e verificar aquilo que você está profundamente envolvido, que não tem valores e princípios do reino de Deus. E concluo com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, que diz que se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, nós seremos muito infelizes. E sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? De muitas pessoas infelizes. Como nunca antes, muitas pessoas infelizes. Como é que você está? Difícil você ouvir? Não, tá tudo bem.
Não precisa estar tudo bem, não, mas está bem. Hoje não. O número de suicídios aumentou, mas como não pode divulgar na televisão, né? Não está sendo divulgado, mas as organizações que trabalham com isso, e nós temos acesso, cada vez mais alto o número de suicídio. Por quê? Como muitos estavam envolvidos com tanto de coisa e tiveram que parar um pouco dessa agitação e olhar um pouco para dentro, se perceberam extremamente desorganizadas e não conseguiram ajuda, não pediram ajuda. E eu faço um parêntese, né? Ressaltando a necessidade de ajuda e de apoio para aqueles que se sentirem nesse lugar de tristeza profunda. Nossos profissionais também utilizam das suas vocações para sinalizar o reino de Deus cuidando de nós. Então, não deixe de procurar os psicólogos, os psiquiatras, não deixe de fazer o devido tratamento. Mas estamos vivendo um tempo onde muitos, ou a maioria, tem experimentado a infelicidade. E o que Jesus propõe para os discípulos é a felicidade, ou bem-aventurados são. E talvez a nossa infelicidade está bem firmada em planos que nós traçamos que não tem a ver com o reino de Deus. Ou com realidades que foram frustradas justamente porque Deus não fazia parte do nosso projeto de vida. E eu quero lembrar aos irmãos que esperança é o ato de antecipar uma realidade. E quando nós falamos de reino de Deus, o que deve empurrar as nossas palavras é a esperança. Por quê? Porque à medida que a gente fala, a gente pode antecipar para algumas pessoas esse experimentar de valores e princípios que serão verdades amanhã, mas que já podem ser experimentados de alguma forma hoje. Então, por exemplo, se eu falasse aqui, estou sentindo um cheiro de carne cozida, carne de panela com mandioca, um arrozinho com alho, um feijão com linguiça, que a Brisa está preparando para a gente. Uma salada de alface com palmito e tomate cereja. Um suco de maracujá com manga. Né? O que isso acontece a hora que a gente está falando isso? A gente começa a experimentar, a salivar, por quê? Porque, de alguma forma, a gente está trazendo uma antecipação, uma esperança que aquilo irá acontecer. O que a geração, o que nossa família, o que você precisa para passar para os irmãos uma comunicação genuína do reino de Deus? Uma esperança, uma capacidade de antecipar princípios e valores e repartir com um povo que está altamente afetado pela infelicidade. Então, só esperando um motivo para canalizar a sua felicidade para o lugar certo. Né? Paulo ainda diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a possibilidade de antecipação para um povo altamente infeliz. Cristo em nós. Mas se Cristo não estiver em nós, não há esperança. O que nós estamos tentando comunicar sem Cristo nunca será esperança para outros. Por isso que a gente precisa ajustar nossas expectativas com aquilo que Ele tem para nós. E para encerrar, Mateus 5:13, que é o texto, um dos textos fundantes da nossa comunidade, né? Mateus 5:13. Palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra. E se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez?
será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Isso é a síntese de tudo que nós compartilhamos sobre sinalização do reino de Deus. E ele utiliza em outras versões a palavra candeia, né? A candeia aqui é luknos, e luknos é um farol ou uma vela, um olho. Inclusive dizem que a maçonaria utilizou inspiração nesse texto para a sua logo, né, com o olho, porque a ideia era que criar uma estrutura, um sistema que antecipasse para a grande massa muitas realidades em várias áreas da nossa sociedade. Então, eles viam oportunidades e antecipariam essas realidades para uma sociedade. Mas isso foi dado para quem? Foi dado para nós, discípulos de Jesus, para sermos uma antecipação daquele que virá. Da gente conseguir subir, ter experiência com ele e ver a proposta dele, e aqui a gente sinalizar ela para que os outros vejam, para que essas obras brilhem e deem glórias ao nosso Pai. Um olho, um farol, uma vela, aponta o caminho, ilumina o caminho, promove observação, perspectiva, manifesta boas obras. João 5,35 diz que João Batista era essa candeia. O que ele quer dizer? João Batista tinha encarnado de tal forma essa mensagem que se tornou um testemunho vivo. Paulo dizendo, né, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu me tornei um testemunho. E testemunho ali é martírio, mártires. Pessoas que experimentam algo e por ter experimentado algo, não sabem viver de outra forma a não ser a realidade daquilo que experimentou. Isso é uma oração, né? E isso aqui é um desejo, é um sonho. Que a mensagem do reino afete o maior número de pessoas possível e assim teremos a sinalização histórica do reino de Deus hoje. É o delimitar que em Belo Horizonte há uma casa na rua São Manuel, 199, bairro Floresta, onde pessoas se unem para escutar uma máquina, não. Onde pessoas se unem para reconhecer que precisam dos princípios e valores do reino de Deus, que recarregam as suas energias, que recarregam as suas esperanças, e que são enviados para todas as esferas da nossa sociedade, onde iremos amanhã, segunda-feira, repartindo valores e princípios. Agora, se você já perdeu o sal, se você não salga mais, não ilumina mais, só ilumina a escuridão, quem está aceso. Se você não salga mais, possivelmente você vai ser atropelado pelos homens, pisado pelos homens, e experimentará ainda mais infelicidade. A minha oração é que a gente, mais uma vez, nos dobre a Ele e peça que a nossa vida cante a Ele, que a nossa vida seja uma canção para Ele, uma história que glorifica, que coloca o nome dele no lugar mais alto.
que daqui a uns anos as pessoas possam falar: puxa, eu conheci uma pessoa que me marcou profundamente, porque ela acreditou, ela quis acreditar e viver o projeto que Deus tinha para ela. Eu queria fazer um exercício para a gente encerrar e convidar você para aí na sua casa, na sua família. Eu não sei quantas pessoas estão com você. Se você tiver com mais de uma pessoa me ouvindo, você se unisse a essa pessoa e um orasse pelo outro, enquanto nós vamos ministrar essa canção. Eu sei que essa pandemia mexeu muito com os sentimentos, né? Mexeu muito com aquilo que a gente está sofrendo, mas eu quero repartir esperança, irmãos. Repartir a esperança do que há de vir. E eu quero propor que vocês experimentem, né, um pouco daquilo que há de vir, que vocês possam fechar os seus olhos e começar a sentir o gosto, o cheiro, né, do que há de vir, daquilo que o Eterno nos prometeu, daquilo que nós poderemos e a oportunidade está à porta, né, de experimentar a volta de Jesus, né, a vinda de Jesus, o retorno, a segunda vinda. Muitos acham que a volta é o fim, mas a volta ela é só o fim deste tempo, mas é a abertura de um novo tempo eterno, onde viveremos com Ele. E quando a gente se apega a isso, possivelmente a gente fica mais forte para vencer os desafios da segunda-feira, os desafios da sexta-feira, os desafios do próximo passo. E é isso que eu queria orar junto com vocês. Que vocês experimentem esperança, força, para continuar olhando para Ele como esse fator primordial da nossa vida, que vai nos levar a experimentar o reino eterno. Feche seus olhos e, se você estiver com essa pessoa, orem junto. Empreste força, empreste abraço, empreste energias no sentido de, se ela está abatida, né, empreste energia para que ela levante. Vamos cantar juntos. Se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Minha vida te dou, sacrifício sou, quero anunciar o teu grande amor.
tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar, te fazer sorrir. Minha vida cante a ti. Minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Aleluia. 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 Que minha vida cante a ti. Nossa vida cante a ti. Aleluia, aleluia, e minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, e minha vida cante a ti. Aleluia, aleluia, e minha vida cante a ti. Que minha vida cante, Pai. Que minha vida cante a ti. Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Amém, Jesus. Pai, ser com todos nós nesse grande desafio de ser um sinal histórico do Senhor. De perder a nossa vida, de olhar para as áreas que nós somos tentados e convidá-las e forçá-las à cruz, ao sacrifício da cruz, ao preço pago para que um dia fôssemos de novo conectados a um plano eterno. E nós nos apegamos, Pai, às tuas misericórdias, à tua graça, o teu favor em nos encontrar, em liberar a sua voz que nos conecta nesse lugar, onde de novo temos comunhão contigo, comunhão com a criação, com o nosso próximo e principalmente conosco mesmo. Quantas pessoas nesse momento pode estar perdida em si mesmo, permeando sobre vários caminhos, sem esperança, sem perspectiva. Mas o Senhor é o Senhor da esperança. E esperança para nós cristãos é um verbo, é uma ação de se viver todo dia, apegados a essa promessa, que tudo vai valer a pena, sim. Que mesmo aquilo que nós não entendemos hoje, mas se feito para a glória do seu nome em nós, sim, valerá a pena. Então continue nos encontrando e que essa manhã seja um dia de encontro, um dia de sermos achados e de voltarmos para esse lugar. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe.
Amém, irmãos? Queria finalizar com um texto que eu acho que tem tudo a ver com a sinalização do reino, que é João 6, verso 27. João 6, 27. Jesus diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O contexto desse texto são pessoas que vieram procurar Jesus, e Jesus denuncia isso. Jesus fala: olha, vocês vieram me buscar porque comeram pão e se saciaram. Então, eu acho que sinalizar o reino de Deus tem a ver com isso, com essa nossa mudança de mentalidade. E não só aquilo que o Luiz falou, que é sensacional, que é a nossa área financeira, mas eu acho que aqui é muito mais amplo. É nós direcionarmos toda a nossa energia para Cristo, para a sua cruz, para a sua glória. E não envolve só o nosso trabalhar, mas envolve o que a gente pensa, envolve por que a gente tem filhos, ou se vamos ter filhos, ou por que não queremos ter filhos. Tudo isso, eu acho que tem a ver com esse texto. É a gente trabalhar, é a gente colocar a nossa energia vital, a nossa vida inteira, como a gente cantou, diante dele. É fazer tudo para a glória dele. E eu acho que esse é o nosso maior desafio, e é sobre isso que eu queria orar, finalizando, para que Deus nos ajude a ter essa mentalidade, a enxergar a vida de uma maneira muito mais ampla, direcionar todo o nosso ser para ele, não só uma parte da nossa vida, mas todo o nosso ser, toda a nossa energia, toda a nossa motivação, que a Bíblia resume em entregar o nosso coração a ele. Né? Se há algo que devemos guardar, nós devemos guardar nosso coração, porque dele procede as fontes da vida, porque tudo nasce no coração. Então, se a gente for resumir tudo isso, que a gente entregue o nosso coração a ele, e que ele dirija as nossas motivações mais profundas e mais básicas. E aí, de fato, nós vamos sinalizar o reino de Deus na terra. Aí sim vai ser natural, aí sim, de fato, nós vamos ter uma vida de contentamento, nós não vamos buscar nem riqueza, nem pobreza. Aí sim, de fato, nós vamos ler a Bíblia como o profeta disse, né, de todo o nosso coração. Né? E a expressão ali significa à beira do desespero. Então, como tem sido a nossa fome pela Escritura? Como tem sido a nossa fome por ouvir músicas que nos edificam? Como tem sido a nossa fome por manifestar o reino de Deus no nosso trabalho, e entender culturas e manifestar, falar a língua deles? Como tem sido essa nossa vontade em estabelecer o reino de Deus na terra, em sermos embaixadores dele na terra? Então, eu queria orar finalizando nesse sentido, para que Deus nos dê graça. Pai, obrigado. Obrigado por mais um dia, podermos nos conectarmos com o Senhor, e que isso não seja feito somente aqui, Pai. Que essa conexão se mantenha no resto do nosso dia, na nossa segunda-feira, que tudo isso seja feito para a sua glória, Pai. Que todo o nosso ser trabalhe pela comida que vai prevalecer pela vida eterna. Que o nosso foco, Pai, que todas as nossas motivações sejam feitas e direcionadas para aquilo que vai permanecer depois do túmulo. E que todas as obras mortas, Pai, tudo aquilo que a gente tem feito em todas as áreas da nossa vida, que vão queimar como palha, que isso seja interrompido hoje, Pai. Que amanhã nós comecemos coisas novas. Que amanhã a gente se matricule num curso que o Senhor nos pediu para fazer. Que amanhã nós vamos para um local que o Senhor nos chamou. Que amanhã nós busquemos ao Senhor como o Senhor nos orientou. Que a gente coloque o mais importante como o mais importante de fato. Porque nós estamos em guerra, a vida é uma guerra, milhões de irmãos estão sofrendo na mão de governantes que oprimem eles, milhões de pessoas estão com fome, dormindo com fome. Isso não é o seu reino. O seu reino não está nisso. E nós fazemos parte do seu reino. E que nós sejamos a resposta para esse mundo caído, com esperança. Então, nos ajuda, Pai, em nome do seu Filho, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo
que cante a Ele, como a gente cantou,